Eu vou ler o que eu preparei. Que sujeito é esse? Esse cartel, As Psicoses, foi o primeiro que compus em minha constante atividade de formação permanente em análise, provocada pela negação de sujeito na psicose quando isso é discutado por mim. Outros componentes, também provocados em suas singularidades, embarcaram nesse percurso de formação convergente nesse tópico. Na última jornada intercartéis, ainda com atividades convergentes, regularizadas e encontros marcados, trouxemos um apanhado de nosso funcionamento, junto com um apanhado de nossas leituras. No entanto, não trouxemos os desencontros que antecederam aquela jornada. Provável que ainda, sem dar-se conta de como o acordado tenta nos garantir o encobrimento dos furos, além de notícias de rodapé do desejo ou da falta dele. Podemos aqui tomar o acordado como ação participativa do passado de um acordo e também deslizar o pensamento para despertado, consciente, consciência, sem dar-se conta, mais uma vez, de que a consciência não garante os encobrimentos dos furos constituintes do inconsciente. Não canso de fascinar-me com essas amostras, há entre parênteses. Desde a mostra de um passo dado na escola lacaniana de psicanálise de Vitória, surgiu no pensamento um ritornelo, que tomou as palavras de um trecho musical. És fascinação, amor, que substancializa em palavras um jogo reflexivo. Ex fascinação, és fascinação. Essa constante atividade que converge na fascinação pelo que foi, pelo que é, e quanto ao que será, só tem notícias do ritornelo. Pois bem, identifico que até começar a falar sobre aquela nossa participação na última jornada e nossos encontros regularizados, esses aconteciam. Mas, precisamente, ao decidirmos nossa participação, algo se desencontrou. Pareceu-me que mostrar a outros o que apreendemos em nosso particular da atividade em grupo turbilhonou o que estava fluindo. De fato, escrever algo para publicação traz a dimensão do grande outro particularizado em cada integrante do coletivo. Será que não retroceder frente à psicose pode significar não retroceder frente ao grande outro particularizado na subjetividade? Contemporâneo àquele tempo, pré-jornada, ao receber uma notícia sobre a decisão do então diretório sobre a suspensão das atividades ao vivo da escola que vinham ocorrendo ao longo dessa pandemia no Insta, esse grande outro, particularizado em mim, resulta em uma fala, na verdade escrita do WhatsApp para o mensageiro. Não me sinto confortável em realizar a atividade. Seguirei a orientação do diretório, mas não posso deixar de dizer o quão atravessador foi essa decisão, pois essa escuta do diretório teve um viés onde não foi inclusa a escuta desse organizador da atividade, que surgiu na tentativa de responder a uma pergunta que chegou para a escola, com entusiasmo. E se tratando de uma atividade sobre psicose, o que esteve excluído da escuta? Para descontrair, risos. A resposta. Quanto à decisão do diretório, ela foi tomada pela observação de um limite que se impôs, ela atingiu as psicoses, a transferência, o psicanalista na cena do mundo, a música e a educação. Enfim, uma foraclusão com data marcada para retornar em março. Risos, para descontrair também. A resposta para a minha pergunta evidenciou em mim o que havia de paranoico em mim, principalmente pelo viés gentil da resposta. Prezo a gentileza, ela possibilita a continuidade, longe de garanti-la. O cartel teve papel fundamental na permanência desse integrante que fala nessa escola. O cartel ocupou o lugar central enquanto enlace com a psicanálise no social. Mas o atravessamento foi no desejo, e isso vai além do que o acordado pode se dar conta, resultando nas perguntas na última jornada. Se não é possível definir desejo além de desejo, como utilizá-lo para a distinção? De que lugar pode-se afirmar que não há sujeito no outro? No tempo, após as perguntas, já consciente daquela paranoia em mim, calei-me. Tive uma percepção de estar falando muito no cartel sem que outros pudessem falar, e talvez esse seria o motivo dos desencontros. Calo-me no cartel e o cartel se cala por mais de 6 meses. Mas mesmo calado, o cartel não deixou de operar em mim, de comparecer em minha análise até que, no cartel, como outro lugar primordial, falo dessa atividade paranoica,
ao ter uma suposta compreensão de que o que difere um grupo de estudo de um cartel poderia se dar por aí, pelo desejo. Desse lugar onde é possível falar do particular desse grande outro, em grupo, para além do estudo acordado. Mesmo que seja para falar da desnodulação decorrente da não mais convergência de percursos distintos dos desejos ali depositados circunstancialmente, o cartel deu suporte a isso, a uma implicação na presença ausente do desejo, na ausência presente do desejo ou do desejo presentificado pela ausência, presentificado. Dessa forma, nesse retorno das falas, um comentário na última jornada, considerando a nossa não contestação do sujeito e sim uma derivação do sujeito, foi escutado por mim uma sugestão de outro significante que não sujeito para o psicótico, devido ao significado que sujeito tinha. Será que sujeito tem significado? Pense em sujeito como significante, e nesse pensamento, suponho que esse sujeito significado encerre em seu conceito o discurso do capital como distinção. Ainda nessa direção, desejo continuar acordando, despertando em grupo, em uma outra nodulação de cartel, a tentativa de resposta à pergunta a título desse trabalho, formulada por Cláudia, também integrante do cartel que se foi, né? Que sujeito é esse? Bom, eu trago notícias, né? O cartel As Psicoses acabou se desnodulando, isso tem mais ou menos um mês. De fato, a gente conversou bastante quando a fala voltou, né? Quando eu voltei a falar, porque o cartel realmente se calou também. E eu falei um pouco do que tinha atravessado meu desejo no estudo, de como eu paranoicamente entrei numa coisa louca mesmo, de tomar para mim uma decisão que se impôs, o real ali se apresentou. E a gentileza da resposta de quem me deu essa notícia fez com que eu possa, de fato, me descontrair e permanecer em trabalho particular. Nesse sentido, fico pensando, e aí começou a se voltar, né, nessa tentativa de voltar ao cartel, quando eu falo disso, para tentar diferir do grupo de estudo, fica de fato muito evidente assim também o quanto havia uma insistência, mas que estava faltando alguma coisa mesmo. E eu fiquei perguntando assim, o que falar sobre a psicose pode, de alguma forma, calar o outro? Fiquei pensando que é, de fato, uma coisa muito frustrante, muito frustrante, porque é muito difícil falar sobre a psicose. Tem várias fantasias de que é preciso uma experiência para falar sobre psicose. E aí, nisso, de alguma forma, pela fala que rodou no cartel, por eu ter alguma experiência a mais, isso poderia estar se confundindo com a fala, com essa posição do mestre. E foi onde, talvez, hoje, me dando conta, eu realmente, ao perceber que estava falando muito, eu também resolvi me calar, justamente para que isso não acontecesse. E ao me dar conta ao estudar os discursos, também do seminário 17. Enfim, trouxe esse trabalho para compartilhar. O cartel hoje não existe mais, ele durou 1 ano e 10 meses, mas o desejo de continuar falando sobre esse sujeito, não mais necessariamente psicótico, mas, enfim, sobre até esse conceito, esse significante sujeito, me chamou a atenção. Em algumas conversas com a Tereza, em algumas apresentações dela, né, isso da atividade paranoica, enfim, achou lugar em mim mesmo. Mas, para além disso, e a importância de descontrair em relação a isso, para poder falar... Vamos trabalhar junto isso, Felipe. Vamos, Tereza, vamos. Eu topo. E que sujeito é esse? Que às vezes vem como psicose ordinária, que sujeito é esse contemporâneo que está se apresentando, o que fazer com isso, enfim. É um pouco isso, falar também sobre o desencontro de um cartel e de uma atividade em grupo, não só os encontros. Obrigada, Felipe. Tem o Abílio que está querendo falar. O Abílio. Oi, Felipe. Oi, Abílio. Tudo bem? Então, durante a tua fala, né, quando você traz essa dificuldade, né,
de tratar do tema da psicose, né, na escola, eu me dei conta, eu me lembrei, né, do suicídio do Viktor Taussky. A história do movimento psicanalítico ela é bastante violenta no que diz respeito à abordagem das psicoses, né? O Viktor Taussky ele escreveu, talvez, né, um dos trabalhos mais ricos e importantes sobre psicose no movimento psicanalítico, que é o aparelho de influenciar na psicose, e ele se suicida porque, justamente, ele é obrigado a se calar, né? Ele não pode mais se reportar à análise, né? E esse episódio foi recuperado pelo Chaim Katz e pelo Joel Birman, né, num livro em que eles relançam esse tratado. Então, assim, eu fiquei me dando conta disso, né? De fato, você tem razão. A questão das psicoses, né, ela sempre traz um mal-estar, ela sempre traz uma dificuldade muito grande no que tange aos analistas, né? E eu queria te dizer que eu escuto isso como marca do teu desejo, do desejo de formação, e queria te incentivar que você não se calasse diante da questão das psicoses, sobretudo com o que você traz, uma questão assim muito sua, muito singular, muito própria sua, né? Que é desse sujeito na psicose. Isso é algo absolutamente seu, né? Mas que o Lacan também sustenta. Ele diz que o sujeito que há na neurose não é compatível com aquilo que se precisa reconhecer como sujeito na psicose. Mas ele não refuta a ideia, né, de sujeito na psicose. Sim, mas ainda... Constantino, é que a gente tem dificuldade, Abílio, de pensar, né, esse contraponto, que é super importante, porque o Lacan ele vem de um estudo aprofundado, e a tese de doutorado dele sobre as psicoses é no sentido de poder pensar o contraponto na neurose. Essa é que é a questão. E você trouxe também um elemento que eu acho que é importante, a partir da fala do Felipe, que é a psicanálise, ela tem dificuldade, nós analistas, a psicanálise não tem dificuldade, nós aqui, como analistas, temos de trabalhar a questão das psicoses, de falar das psicoses, porque ela de algum modo, nos defronta com o fracasso. Com o fracasso das nossas certezas, com o fracasso dos ideais em relação ao tratamento. E esse é o grande desafio. Lacan dizia o tempo todo: tratem de se ocupar das psicoses, porque este é o nosso desafio. Tereza, desculpe interromper a tua fala, Abílio. Abílio, você vai falar primeiro? Pode falar. Não, só para complementar, rapidinho. A Tereza tem razão, você tem razão, Tereza, mas eu penso, assim, ouvindo o Felipe, né, às vezes que eu pude ouvi-lo, que ele trouxe esse tema, parece que ele propõe assim, algo que me parece um passo à frente, porque a posição discursiva, né, da psicose, parece que Felipe assim, ele tenta propor, né, alguma coisa que eu pelo menos, né, comecei a escutar com ele, né? Então acho que tem ele diz na direção do tratamento, é isso? Na direção do tratamento e na posição discursiva, o modo como o Felipe escuta, né, esse discurso. Enfim, isso é algo que eu tenho escutado com o Felipe, né? Então foi por isso que eu quis fazer essa colocação. Mas, enfim, Felipe, é contigo. Bacana. Não, tem tanto sobre... Mais cedo, hoje mesmo, falou sobre saber, né? O Zizek traz um livro como Ler Lacan, ele traz uma aposta, sei lá, uma teoria, uma fala, uma escrita, de que, antes mesmo de existir o sujeito suposto saber, há constitutivamente o sujeito suposto crer. Então, penso que no nosso tempo subjetivo, e eu acho que a psicose hoje, a forma como a gente consegue ter acesso e escutar um sujeito psicótico hoje, tem trazido isso no contemporâneo,
como que talvez uma posição nossa, talvez eu fique até pensando, talvez por uma gentileza, eu realmente tenho uma pessoa muito gentil frente a um psicólogo. E muito gentil frente a um psicótico, isso desmonta um psicótico. Não só psicótico, neurótico também, não sabe muito fazer, às vezes, muito bem com a gentileza. Mas, enfim, mas nesse sentido, eu acho que entra aí, e aí o Nazar trouxe isso hoje, né, o do não saber. Uma ânsia entre o suposto sujeito, o sujeito suposto Sujeito crer. suposto saber e o saber suposto sujeito, era isso que você ia falar? O sujeito, o sujeito, como é que o Zizek fala? Saber suposto sujeito suposto e crer. sujeito suposto saber, são coisas diferentes. Então, o sujeito suposto crer tem uma ânsia entre o sujeito suposto crer e o sujeito suposto saber, que o neurótico ele vai querer não saber por isso. É difícil Sim. abrir mão da crença. Sim. Do que ele tem como verdade. Então, a fantasia entra um pouco aí. O psicótico, ele não tem acesso ao inconsciente, né? Isso tanto o Lacan adverte, não tem acesso como a gente imagina, né? É só um mecanismo diferente, organizacional, pulsional, de se lidar com o inconsciente, distinto da gente, né? Porque inconsciente é inconsciente. Sim. Enfim. Ele vai chamar de inconsciente a céu aberto, né? Isso, porque é uma relação direta com o outro, por isso ele escuta vozes. E com relação a isso, eu tenho uma experiência de... Tem. Escuta Tereza, Simil quer falar também, tem Tereza e Helena também. Posso falar? É só para dar uma contribuição. Não tem uma fila, não? Não tem fila mais, não? Tenho, Tereza, Helena e Simil. Simil, só um minuto, deixa as duas falarem e aí você fala. Tá bom, tá legal. Então, eu acho que, de certa forma, está aí nesse momento, né, que está se falando, desse inconsciente a céu aberto. Engraçado que quando a Tereza falou, estava ele aqui na ponta da língua. Essa expressão inconsciente a céu aberto é antiga, pelo menos para mim, nos primórdios, quando eu comecei a estudar psicanálise, e já li alguma coisa, mas evidentemente não me lembro, porque uma referência um pouco, um questionamento dessa maneira, porque essa expressão inconsciente a céu aberto, em alguns momentos, foi tomada como uma espécie de idealização. Então, que o ser psicótico era o ideal, era o objetivo, porque teria acesso direto ao inconsciente. Eu sei que não é isso que a Tereza está trazendo, não é nessa vertente, e nem é nessa vertente que se sustenta essa expressão até hoje. Agora, primeiro eu queria dizer para o Felipe que eu admiro e eu insisto para que você continue firme, pode contar comigo em tudo que eu puder fazer, que não é bem a minha preferência, se é que é uma escolha, a questão da psicose, mas eu quero te dizer que eu tenho alguns anos de hospício, e não foi internada, não, porque eu saía todo dia, foi hospital dia mesmo. Então, mas ouvindo você falar, né, você falou desse sujeito, você fez, de alguma maneira, eu ouvi assim, esse sujeito significante, e aí eu me lembrei, o sujeito é exatamente aquilo que está entre um significante e outro, ou seja, ele não tem um significante no qual se apoiar, isso tanto o psicótico quanto o neurótico. E aí o que está em questão? Ele não é um significante, o significante já não significa nada, mas ele não é nem o significante que não significa nada. Ele está aí e ele evoca a questão da significância, né? Essa fonte, essa coceira da significação, digamos assim, que a neurose vem com a linguagem, né, e tenta ensaboar essa coisa de alguma maneira, né? E aí que o Lacan, por aí que o Lacan associa a questão do discurso da histérica, não é da histeria enquanto neurose, mas do discurso da histérica, com a linguagem, né, com a fala, histericização, essa coisa. E o discurso da histérica, o que ela quer? Ela convoca o mestre, né? Agora, o discurso do mestre, a meu ver, Felipe, eu não sei, também entendi na sua fala alguma coisa assim que pudesse contribuir, ele não pode ser evitado. A gente não vou evitar a imaginalização, vou evitar o discurso do mestre, vou evitar... Porque os discursos são todos necessários para rodar. Então, o discurso do mestre faz parte dessa rotatividade dos discursos, como propõe Lacan, né? Então, era isso que eu queria trazer como contribuição. Beijo.
Helena? Oi, não, eu só queria primeiramente registrar que, se por acaso desse plano de estudos, Felipe e Teresa Nazar, for haver a formação de um cartel, eu estou totalmente dentro. Psicose me interessa muito, estudar, né, saber mais. Tenho na minha clínica, acompanho casos de analisandos que são psicóticos, e me interessa muito. E talvez, não sei, o Simil pudesse até trabalhar com a gente. Então, é isso. E gostei muito do que você trouxe, importantíssimo o que você falou, né? Helena vai se especializar em formar cartéis. Ela já Gente, eu já organizou a estou bagunça. especializada, acabei de fazer outra. Eu gostaria de Vai dar lá, uma Simil. contribuição. Eu fiquei muito instigado, viu, Felipe, com essa proposta sua da questão do sujeito na psicose. Eu sou psiquiatra, né, há muitos anos, e gosto muito de trabalhar com psicose. Inclusive, eu tenho uma clínica de escuta de esquizofrenia, que eu acho que é a psicose vera, a verdadeira psicose. Por isso é que eu não vou entrar nesse conceito de psicose ordinária, que isso é coisa do Miller. Isso é que ele inventou. Não é verdade. Ele que trouxe esse significante. Uma nova nosografia. Ele é que trouxe esse significante. Então, mas o Lacan trabalha isso. Me desculpa, mas eu tenho que dizer para você. Ele trabalha essa questão Lacan trabalha essa questão. E outros autores. No Borderline, tudo isso é o mesmo nome que você está citando agora. Então, o Miller deu esse nome. O que eu quero dizer... Não, veja bem. O que eu quero dizer, porque eu estou querendo acentuar, trazer a discussão para o tema que ele que me instigou. Sim. Se há sujeito na psicose. Sim. Essa que é a questão que eu estou... Sim. Então, eu diria que uma pista que pode ser, se ele quiser escutar e tomá-la como sugestão, é que, para o analista, é preciso que haja um sujeito na psicose. Do contrário, ele nunca vai conseguir conduzir a análise de um esquizofrênico, por exemplo. Então, o sujeito que está na psicose é o sujeito que... Há intersubjetividade na transferência com o psicótico. É nesse sentido. O analista... Simil, vamos trabalhar juntos essas questões. Isso é que eu estou querendo dizer. Melhor. Vamos chamar o Nazar. Está aí, já tem um cartel sobre a função materna. Simil, temos um cartel. Simil, só uma coisa que você não sabe, mas eu sei. A primeira pessoa de uma escola lacaniana que me falou sobre inconsciente foi você, em Brasília, quando eu fiz o curso de introdução de psicanálise durante uma formação ainda em Brasília. Então, assim, quando eu entrei na escola daqui do Rio, me foi uma enfim, coisa de neurótico, né? Isso ficou recalcado até você aparecer em alguma atividade aqui. E, enfim, acato sua sugestão. Freud já fala muito sobre, não com esse termo psicose ordinária, mas ele também já fala muito nos estados limítrofes. Exatamente. Nos estados limítrofes. Então, sim, a gente... psicose vera, famoso border. A psicose vera não tem nada a ver com o estado limite. Não. Mas a gente vai trabalhar as várias psicoses, as várias apresentações, Simil. A gente não vai tratar só da esquizofrenia. Mas por que não? Isso é preconceito? Não, eu estou falando que a gente não vai tratar só da esquizofrenia, é isso. Porque, para mim, a esquizofrenia é o paradigma da psicose, não há outra coisa que pode ser não a esquizofrenia. Você tem muita experiência na sua clínica, eu sei disso. O sujeito está à deriva. O sujeito está à deriva, ele não tem como constituir uma metáfora. E cabe ao analista ajudá-lo a construir uma metáfora delirante.
que substitua o nome do Isso. pai que está fora incluído. Você Enfim, vai trabalhar muita com a coisa. gente, está Eu convocado e gostaria não pode muito, eu recusar. gostaria muito. Tá fechado. Pois é, estou vendo que já se formou um cartel aí, né, para estudar essa questão. Vamos lá. Então, a Tereza vai colocar, né, Tereza? Não vai Então- dar tempo de eu Então, mas você vai querer, porque aí eu encerro a mesa do Felipe para você colocar, mesmo que Não. retome isso em outro momento. Talvez fosse melhor ver se as pessoas querem ainda colocar questões para o Felipe, porque ele Tá. trouxe uma coisa super Uhum. interessante. E eu depois, se sobrar tempo, eu só vou colocar um ponto. E a gente, na retomada da escola, eu abordo melhor, porque senão não faz sentido. Porque tem a Ana Amélia, né, que pediu para falar. Então, deixa as pessoas É. falarem. Então, é bem rápido. Na verdade, a gente trabalhou aqui em Brasília um cartel durante 2 anos e meio, até mais, e resolvemos interromper, que era de psicose, só em cima do Seminário 3. E é espetacular, né? É formidável, eu acho que concordo 100% com a Tereza. Nem é assim o que a psicanálise tem a fazer pelo psicótico, mas o que o psicótico tem para nos oferecer, que eu acho que é espetacular. E essa fala do Felipe, para mim, foi incrível, porque no texto que eu escrevi, onde eu coloquei, sei lá, 3 vezes quem fala na psicose, né? E no Seminário 3, Lacan coloca isso demais, porque quem fala ali? Ele fala, mas quem fala na psicose é uma grande questão. Adorei, viu, Felipe? Eu quero que você mande seus... Amélia, se quem fala, eu acho que tem alguma relação, Freud já falava isso, não sei, eu penso, não há, sobre esse super-eu, é um pouco isso, sabe? Eu acho que o que mais se aproxima da nossa vivência, penso eu, um pouco se permitir não se contrariar ou contrair diante desse nosso grande outro, né? Introjetado, simbolizado a partir desse quem fala mesmo, dessa nossa alteridade subjetiva mesmo. Um pouco lançar-se a isso, ao que isso traz, por exemplo, como eu trouxe na fascinação, né? O ex-fascinação com ex-fascinação. Quem produz isso na minha mente, né? Que vem e que retorna? E eu poder dar algum valor a isso e poder trabalhar depois disso também. Não é tão à toa isso. Sei lá, dar algum crédito nesse sentido. E acho interessante porque o calar-me, sabe? Eu estou falando ainda bem, mas assim, o calar-me também foi importante porque eu fui me dando conta ao longo das atividades da escola, e principalmente pelas experiências relatadas, né, dos passes, e do lugar da escola na formação, eu fui me dando conta de que a escola estava entrando num lugar muito ruim transferencialmente para mim, a partir daquilo. Então, a partir do momento que eu também tinha essa consciência, eu preferi calar-me, sabe? Mas, enfim, foi por uns 6, 7 meses, estou voltando a falar, mas foi por dar conta disso, assim, de uma pergunta que eu escutei numa apresentação. O que resta da transferência de trabalho, da transferência para a escola? O que de fato a gente transfere para a escola? E eu vi que o que eu estava sentindo, experimentando, paranoicamente mesmo, continuo nomeando dessa maneira, não dizia respeito à escola. A escola simplesmente representou um real ali de uma suspensão, de um desejo que eu estava ali intensamente querendo continuar. Mas, assim, o que isso em mim reverberou e tomar esse cuidado, como já foi sintomático meu em alguns momentos, de romper e de sair. E você pode, então, se ressignificar, né? Também. Isso que é interessante. Também. Se você está podendo falar, é porque você pode ressignificar alguma coisa. Muito bacana isso que você está trazendo, Felipe. E o cartel operou o tempo todo. Então, não sei se eu estou entendendo como é que funciona o cartel, mas foi nele que veio como espaço primordial para que eu falasse isso inicialmente, antes de falar aqui, por exemplo, publicamente sobre isso. Enfim, acho que é um pouco isso. A Rosângela e a Miriam queriam falar. Você acha que dá tempo, Tereza? Dá. Então, vamos lá. Rosângela e Miriam.
Tá sem deixar de ser som, microfone. Rosângela. Liga o fone. Tá igual a mim ontem lá na reunião, que eu Tá não sem conseguia som. falar. Agora foi. Agora tá? Tá. Sim. Voltou? Voltou, mas a sua imagem foi embora. Sumiu. Pronto. É que estava Beleza. acabando a bateria, eu fui colocar aqui para carregar e aí voltou, né? Quando o Felipe estava falando, né, do sujeito suposto saber e do sujeito suposto crer, aí eu me lembrei de um texto, né, essas pistas que ajudam a gente a pensar, do Alain Didier, onde ele trata dos dois ódios. É um texto que me marca muito, porque eu sempre retorno a ele, né? O sujeito como essa aposta, né? E o outro como é uma crença, você crê nesse outro, né? Então, eu não sei se ele já pôde fazer alguma leitura do Didier, então eu queria recomendar para ele esse texto dos dois ódios. É bem bacana. Obrigado. Ainda não li, mas agora no Espaço Biblioteca soube que tem um acervo bem grande dele, da escola lacaniana. Eu vou me aproximar. Outra coisa, tem um evento chamado Quar, que eu participei na França, e a gente tem alguns textos sobre esse evento, inclusive, Nazar está aqui, inclusive do Philippe Julian, sobre a questão da crença, que eu acho que vale a pena também. Eu vou tentar achar, que eu tenho alguns textos. A gente tem, né, Nazar? Sobre crença. Temos, sim. A fé e da crença, né? Eu lembro que você trabalhou um tempo essa distinção. Sim, sim. Falta a Miriam agora para conversar. Obrigada, Tereza, porque eu já estava pensando, não é possível, a segunda vez que eu estou numa reunião e eu não consigo falar, porque o microfone ontem não ligava e hoje ligou, felizmente. É o seguinte, primeiro que tudo, claro, como sempre, para agradecer, eu achei ótima a jornada, mas tem 3 pontos que eu acho que ficaram pendentes mesmo, não é, Tereza? Primeiro, a sua própria fala, né? Que a gente está na expectativa dessa questão que você vai trazer. E, segundo, a questão do CIMIL, do cartel, por sorteio ou não por sorteio, enfim. Acho que isso também é uma discussão que a gente precisa dar continuidade. E finalmente, agradecer, principalmente a primeira mesa que a Flávia conduziu, né? Quer dizer, falou, e as meninas do Uruguai, de Montevidéu, que trouxeram pontuações sobre o próprio dispositivo do cartel. E também lembrar rapidamente, se eu puder, que eu sou também meio prolixa, de que participei de um cartel que o Plínio era o primeiro secretário de cartéis que se inventou aí na Secretaria de Cartéis e que ele entrou para um cartel que eu havia convocado entre o pessoal da interseção. E ele participou, e durante um ano ele esteve doente sempre, o tempo todo, até que Plínio faleceu. E então tivemos uma reunião, numa espécie de jornada de cartéis, que foi antes dessa, né? Essa não é bem a primeira, houve uma pré nessa ocasião, e que falávamos muito da ausência do Plínio e tal. Então, e o nosso cartel se dissolveu. Continuamos depois, mas já num outro momento, com outra configuração. Então, a história do cartel, eu acho muito interessante a gente pensar como dispositivo de base da história, tudo aquilo que Lacan explicou muito bem quando criou o dispositivo, e eu estudei muito, fizemos antes um cartel só sobre cartel, para estudar os textos que falava de cartel, como é que era isso e tal. Então, o que me parece, essa história do CIMIL é instigante, porque o que fica bem claro, e hoje, mais uma vez, apareceu isso nessa jornada, é que o cartel
os cartéis eles são um dispositivo muito mais analítico do que qualquer outro dispositivo de transferência de trabalho, como os grupos, etc. E que essa história de possivelmente se sortear é justamente para evitar o tal do efeito de cola, dos grupinhos que já se conhecem, gostam e continuam naquilo, aquela história do imaginário, né? Enfim, que seria o mais um também, outra coisa importante, algo que essa lógica que tira um pouco a ideia de grupo fechado e amarrado entre si, por outras razões. Então, é algo além disso. Então, acho tão importante vocês terem trazido essas discussões e todas as outras que se seguiram, e como fica evidente que é um dispositivo que mostra mais cada um na sua diferença. Por mais que estejamos todos no mesmo movimento, mas cada um tem o seu quê, né? O seu it, a sua história. Então, muito obrigada, era isso. Eu não queria deixar de falar nessa ocasião aqui para vocês, por conta das minhas pretensões também em relação à escola lacaniana. Obrigada, queridos. Um beijo. Obrigada, Miriam. Bom, obrigada, Felipe. Tereza, se você quiser dar uma palavrinha, seu momento. Só uma palavrinha, eu tenho pouquinhos minutos ainda. Primeiro, eu queria dizer o seguinte: eu não ia, a princípio, lá quando eu fui convidada pela Cláudia, eu não ia participar. E ela insistiu muito, muito, porque ela várias vezes, quando estava montando esse intercartel, ela falou assim, mas vem cá, que história é essa? Quer dizer que houve um cartel que agora, de psicanálise e arte, aí não há mais cartel, agora é seminário. Ela me trouxe um problema que uma vez, inclusive, surgiu numa discussão, não me lembro agora se foi de diretório ou não, qual era a diferença entre o cartel, porque queriam que se chamasse de cartel, o que eu tinha com a Cecília Bretas, a Emília, e durante um bom tempo o Plínio também estava inserido, se aquilo era um cartel ou se era seminário. E eu, o tempo todo, batia na mesma tecla de que não era um cartel, porque não tinha o funcionamento clássico de cartel. E sim, né, nós, a partir de um tema, cada um tinha liberdade de desenvolver aquele tema a seu bel prazer. E a gente fazia das próprias apresentações, e isso funciona até hoje, das próprias apresentações nas sextas-feiras, o lugar do debate de questionamento. Então, na realidade, é como se a gente tivesse que pensar 3, no caso agora, né? Mas até então, 4 seminários distintos. O que não queria dizer que a gente não se falasse eventualmente em torno das questões que tivessem surgido ao longo dos estudos particulares, né, de cada um. E a Cláudia, então, ela resolveu, ela falou, você não quer dar um título? Eu falei, eu não tenho nem título para dar. Mas ela sugeriu, então, um título, e é em cima disso que eu quero falar no retorno da escola. Pode um tema ser mais um? E eu achei curioso, porque ela, a princípio, com esse título, primeiro que ela coloca, pode um tema ser mais um, é altamente equivocante, porque a ideia do mais um aqui, nessa pergunta, ela já coloca a problemática do mais um do cartel, que não era o caso, porque justamente não era um cartel. E nunca foi um cartel, propriamente dito. A gente não estabeleceu a lógica de cartel na Constituição, na configuração e na Constituição
deste seminário. Então, eu expliquei para ela que, na verdade, o tema a gente discutia muito antes porque aquele tema para o próximo seminário que a gente faria, né, no ano seguinte. Eu estou falando do próximo seminário porque já tem um longo tempo que a gente vem trabalhando dessa maneira. E é muito impressionante como cada um dos integrantes, né, nessa configuração evoluíram nos seus trabalhos clínicos, nos seus trabalhos teóricos, a partir dessa total liberdade de trabalhar o tema como bem quisesse, sem interferência dos outros. Ou melhor, as interferências se colocando nas apresentações. Então, eu fiquei me perguntando, depois que ela me sugeriu esse tema, justamente, né, as divergências em torno da questão do mais um, que foi uma questão que a Valéria Mortaglia trouxe no início desse encontro de intercartéis. Eu acho assim, que o que decide a transferência de trabalho, né, na verdade, o que pode, se a gente está falando de um cartel propriamente dito, e por isso eu fiz a pergunta na mesa seguinte, é o que eu acho que pode decidir sobre o mais um. E, efetivamente, a transferência de trabalho ela conduz a função mais um em todo e qualquer cartel. E isso foi um tema que eu trabalhei há muito tempo atrás, exatamente a propósito da questão do mais um. Eu tentei recuperar, não achei esse texto, mas eu vou achar. E a outra coisa, né, são os efeitos dessa transferência. Os efeitos desta transferência num cartel podem, sim, né, indicar se está havendo ou não função mais um ali. Ou se aquilo que se propôs inicialmente como um cartel se transformou num grupo, ou não. Né? Então, essas questões que o Lacan colocou a propósito do mais um e ia no seu questionamento, quando ele pensa a escola, né, que ele coloca um tripé, ele coloca o cartel, o passe e a supervisão. E é muito curioso que a gente sistematicamente tem deixado, eu não diria de fora, mas tem deixado um tanto ou quanto silenciada a questão da supervisão como pilar da escola. E isso é muito importante, porque muitas vezes questões, eu posso falar de experiência de cartel mais antigo, né? Muito, muito mais antigo, muitas questões que às vezes surgem nos cartéis e não são levadas para as análises, elas comparecem nas supervisões. Então, por que será, né, que a gente não pode colocar também na função mais um, né, a questão da supervisão, por exemplo? Uma questão que eu quero levantar e a gente pode, no retorno da escola, eu me comprometo de fazer isso, trazer algumas reflexões sobre isso. Então, o que eu queria deixar aqui como questão pode um tema ser mais um? Na lógica do mais um, o que é, né, essa ideia do tema ser o mais um? O que poderia justificar um tema como sendo um elo de ligação, né, e, portanto, de transferência de trabalho entre os membros, não necessariamente de um cartel, mas a gente pode pensar também a lógica do cartel, mas os membros de um seminário.
eu acho que essa é uma questão que seria interessante a gente pensar, porque a gente tem também uma coisa muito idealizada, estou passando da minha hora, mas enfim, muito idealizada em torno do que seria um seminário. Tem que haver autoria. No caso, tem que desenvolver, a partir de elementos teóricos da psicanálise, alguma coisa, e é o que sustenta a autoria, alguma coisa de próprio. Mas um seminário pode ser levado a mais de 2 mãos, ou, se a gente quiser, de uma enunciação, ou seja, várias enunciações. Essas são as questões que eu queria deixar para a gente discutir no retorno da escola. Vou deixar com a Ana Luísa, que está na organização e na condução, não só na organização, mas na condução da Secretaria de Cartéis, esses meus questionamentos, tá bom? Ótimo, Tereza, ótimos questionamentos. E a gente retoma isso, então, né, no ano que vem, quando as atividades retornarem na escola. A Helena pediu para falar. Vai lá, Helena. Rapidinho. É muito curioso, Tereza, que nesse período agora que eu estava me preparando para poder falar um pouco sobre esse cartel do desejo do analista, uma questão que me veio, que nunca tinha ocorrido antes, é porque, se há um tripé, há um lugar na escola, no diretório, que é a Secretaria de Cartéis, outro lugar, que é a Secretaria do Passe, e por que a supervisão não tem um espaço para que se fale dela de alguma maneira? Não necessariamente uma secretaria, enfim, eu acho que é uma questão que a escola precisa pensar assim. De que maneira a gente introduz algo que traga algumas informações, algumas discussões sobre essa questão da supervisão. Então, foi isso que me ocorreu agora. No mais, essa questão, esse ponto de o tema ser, poder comparecer como o mais um, acho que dá panos para mangas, mas a gente vai ter que falar sobre isso. Obrigada. Tereza Meloni. Eu gosto muito dessa discussão, porque retorno, né, àquilo que eu falei no início. A questão do mais um, como eu entendo, não é um determinante. Eu vejo o mais um, como conceito de mais um, como Lacan trabalhou, algo que marca uma ânsia, sinal de espaço vazio. Por isso que eu prefiro pensar, pelo menos para a minha cabecinha, minha quadradinha, que é mais um menos um, não é nem mais um no sentido de um acréscimo e nem menos um no sentido de uma falta. É nesse jogo, agora estou lembrando do carretel, presença e ausência, que vai se comparecer a questão do objeto A, como Lacan formulou. Então, eu aprecio muito todas essas questões que trazem. Eu já ouvi um cartel, foi na nossa escola mesmo, já 200 anos atrás, alguém nomeou um toca-disco, um gramofone, um objeto qualquer que tinha na casa onde as pessoas se reuniam para fazer cartel, o mais um vai ser esse objeto aí. É inusitado, parece uma coisa, mas o importante não é o nome que se dá. E aí eu venho a questão das nomeações, que eu venho trabalhando tanto na escola. Não é o nome, é a nomeação, esse ato de nomear. Pode ser uma leviandade nomear um gramofone ou um abajur, mais um no cartel. Pode ser uma besteira, uma bobagem, mas se a gente puder escutar o que está na base dessa nomeação, não como nome, mas como o próximo. Não como nome próprio, é isso que você quer dizer? Não como nome em si, o que quer dizer o nome, mas o lugar que esse nome está ocupando, seja abajur, seja um texto, seja o sol, a lua, mas que esse nome, de alguma maneira, ele carrega a sua função, que é metáfora. É sempre um pseudonome. Sempre quer dizer alguma coisa mais ou menos. Quando há trabalho e efeitos, né, dessa transferência de trabalho, eu quero supor que a função mais um
está em exercício. Exatamente. Exatamente. Agora, também não quero negligenciar, eu estou defendendo mais esse lado, que é a minha ideia, né, que me afeta. Mas eu acho que é necessário dar um nome. Mas eu não sei defender isso com tanta veemência, digamos assim, né? Não quero dizer que com isso não se dê nome nenhum. Acho que tem que dar um nome, sim, desde que isso possa ter efeitos de transferência, efeitos de não saber, né? Efeitos de trabalho, porque é um pseudonome. Não há Gente, eu vou ter que sair. nome. Não é o nome. O nome. Tereza, só uma coisa antes de você sair, né? A Helena falou isso, eu fiquei me perguntando se não seria o lugar da garantia, né? Esse lugar que poderia escutar sobre as supervisões. Sim. Né? Sim. Mas não sem os outros lugares. Sim. Porque eu considero a garantia. A gente inventou, né, esse lugar a ser ocupado como um dos lugares do diretório. Mas a garantia ela está em cada um dos lugares do diretório. Sim. Eu diria mais, em cada um dos membros da escola. Só uma lembrança, não foi o Lacan que propõe a garantia no texto da proposição, né? Sim. Agora, porque a garantia tem a ver com a formação. E a formação tem a ver com cada um de nós. Sim. Exato, a formação exato, tem a ver exato. com o ensino. Então, as coisas são interligadas. Obrigada, Tereza, Tchau, e gente. agradeço a todos. Gente, desculpa. Obrigada. Agradeço a todos que falaram, a todos que participaram, né, os que assistiram. Muito Parabéns, obrigada. Ana Luísa. Obrigada, Helena. Obrigada. Tchau.